Como é maravilhoso, como está lindo estarem unidos e felicitar-se um com os outros. O arcebispo Carvalho disse como não é bonito estar como o irmão mais velho. Não é lindo, não é bonito ser o irmão mais velho. É bom alegrar-se com o próximo. Alegrar o próximo, como isso é maravilhoso. Eis, nós agora nos felicitamos com um casal jovem. Alegramos-nos com... porque eles estão há 1 ano casados. Eles são membros de uma católica organização chamada Croatas sobre a Terra. O croata acima da terra. Essa é a tradução literal. Acima da terra. O que isso significa? Eles vão dizer. Aí, nessa comunidade, que eles vão testemunhar como que eles se conheceram, como isso se evoluiu e até onde eles chegaram. Eu não posso falar? É melhor então que eles. Katarina e Pere Eranović, da Croácia. Salve Jesus e Maria. Como o pároco já falou, eu sou Katarina e Pera Eranović, da Croácia. Nós viemos de Split. Agradecemos nessa oportunidade, nesse convite, vir todos os organizadores, e para a gente é uma grande honra, uma grande alegria e bênção de estar aqui com vocês hoje. Medjugorje para a gente é um lugar muito especial. Poderia dizer para mim principalmente, porque durante um par de anos eu vim aqui no Festival dos Jovens e cantei atrás, junto com esse coral aqui que está atrás de nós. E assim quando eu o vejo, eu fico muito feliz de vê-los. Participar aqui. Desde 2015, pode ser até 2018, eu escutei vários testemunhos que estão agora no lugar em que eu estou agora podendo falar. Eu ficava fascinada e me inspirada, mas entretanto para mim essa é uma conversa, um testemunho. A graça de Deus conseguiu levar alguma coisa. Só vão aqui só os escolhidos. Para mim não vai cair essa, mas Deus nunca nos dá essa decisão, e assim também Ele me dá uma ofereção, uma história de vida que eu posso hoje testemunhar com vocês. Eu encontrei um site em 2015, quando ela escreveu, inspirada nos vários testemunhos que eu vi, eu escrevi: oh meu Deus, mas pode ser, quem sabe eu um dia poderia contar a minha história, exatamente em Medjugorje, e testemunhar a minha história. Será que quando vai ser e como vai ser que a Mãe Maria, que hoje me trouxe aqui, ou melhor, nós, vamos testemunhar um pouco do caminho antes da gente se conhecer, os caminhos que a gente teve antes de se encontrar. Nossa caminhada é diferente, mas é marcada pela pureza, e o nosso casamento é fruto da providência divina. Eu vou dar uma introdução, eu não vou poder dizer, a minha história pode não ser tão cansativa, porque por algumas... de uma forma, para o mundo, eu vivia uma vida chata. Eu não me interessava pelas coisas que os outros jovens, não queria sair fora, ficar me divertindo, viagens aventureiras, como muitos jovens de nossos tempos buscam. Eu sempre achava diferente dos meus próximos. Quando
parece que você não tivesse puberdade, você pulou essa puberdade. Mas eu tinha a minha criança, a minha fé e eu me segurei. Isso para mim era muito normal, não me lançar nessas aventuras. Desde pequena, eu era muito... fui criado numa família católica tradicional, sempre. E elas falavam assim, você vai virar freira, você não precisa nem procurar meninos, jovens, marido, você vai virar freira. Mas ela queria algo a mais. Eu queria achar o meu parceiro de vida inteira, o que não diminui a verdade. Pode ser o maior amor, mesmo que todos saibam, é Jesus Cristo. Minha vontade era que eu também gostaria muito que ele também tivesse apaixonado por você. Que ele também se apaixonasse por Jesus Cristo para depois se apaixonar por mim. Mas antes de continuar, é importante falar o amor para Deus. Eu me consagrei na minha pureza. Eu não trouxe nenhuma decisão. Para mim era muito normal, viver normal, né, na castidade. Não tem necessidade diferente. Nem eu aceitava que ninguém me colocasse as suas ideias, eu também não colocava as minhas sobre eles. Eu queria oferecer essa minha pureza a Deus e também ao meu futuro marido como um presente. Que ninguém antes de mim, antes dele, tivesse tido essa oportunidade de recebê-lo. Eu não tinha nenhuma ligação no ensino médio, nenhuma paixão, eu não tinha nenhum amor, não tinha essas intenções. E eu, como uma menina, né, uma criança, eu me perguntava, alguma coisa não está certo comigo. Como que todo mundo me manda e tô sempre sozinho o tempo todo. Os meninos vêm, mas eu quero ficar sozinho. Eu tinham lindos meninos que queriam se aproximar de mim, me interessavam. Ele tem um potencial. Vamos ver se toca alguma coisa, mas nada me tocava. Então não me era claro por quê. Mas hoje está claro por quê. Porque eu recebi as respostas através das minhas orações. E assim chegou em 2016, quando eu fui na Polônia, encontrei no encontro de jovens com o Papa Francisco um rapaz muito maravilhoso. Então, deve ser ele tem tudo o que me precisa, é uma pessoa de família, ele é bonito, ele é apresentável, ele é fiel, se comporta de uma forma muito bonita. Deus me mandou, pode ser esse, vai Deus, agora é contigo, você pode me ajudar. Então Deus escutou minhas orações, se Deus não mandar, eu vou arrumar algum intermediário. Eu comecei a rezar a um intercessor, a São José. Os homens rezam a Nossa Senhora para achar uma mulher bonita da vida. E a gente reza para São José aqui como um pedido para ele achar. Então eu fui pedir a intercessão desse São José. E eu entrei nessas orações com a sua cabeça dura, na ideia sempre de que talvez não fosse a vontade de Deus, mas a vontade que eu queria. Eu queria que Deus realizasse a minha vontade que eu estava fazendo. Ó Deus, eu sei que você sabe o que é melhor para mim, mas eu sou impaciente. Eu não quero aquilo que você me dá melhor, eu quero isso daí que já está de bom tamanho. Mas exatamente isso. Para que a oração não parasse, eu sempre rezava no final. Mas se você realmente tem algo melhor para mim, que a minha oração não caia. Não, mas vamos deixar o meu direcionamento para esse jovem. Aí não teve nada. Isso era a minha vontade, não era a vontade de Deus. Mas, quando ela terminou depois de rezar para São José me mandou esse jovem que vai falar agora para você. Salve Jesus e Maria. Eu me chamo Pero. Essa é a minha história. É um pouco mais turbulenta do que a história da Catarina. Eu também sou nascido numa família católica tradicional, tendo em vista que em 1992 o meu pai
faleceu na guerra da libertação da Croácia e a minha mãe teve que exercitar os esforços, duplicou os esforços para poder colocar em nós os valores pelo qual nos chegamos até onde a gente está, de sermos pessoas íntegras, inteiras. E para isso era necessário, significava ir no domingo, a gente acordava rezando, rezávamos antes de cada refeição e à noite, até à noite, quando íamos dormir, nós rezávamos. Isso são fatores importantes que a gente vivenciava. Entretanto, existe também aquela fase, a fase pessoal de perguntas, de questionamentos, nas fases como aquelas perguntas, a pureza sexual, a pureza, isso não era muito claro. Não era muito gostoso falar sobre isso com a mãe, sobre a minha fase de adolescência. E de uma certa forma, aqui eu procurei a mim mesmo as minhas soluções. A minha primeira ligação VESA foi no primeiro ano, o meu estudos. Quando, pela primeira vez, eu caí na região da sexualidade, na relação sexual e da impureza. E assim, essa relação durou um ano. É uma queda. Uma queda que eu experimentei ao longo de um ano. Eu não estava muito consciente o que eu estava levando comigo nisso. E aquilo que, uma parte desse teu testemunho, nesse momento, eu gostaria de deixar muito claro para que vocês pudessem recordar. É que essa forma de vivida não era, para mim, pecado. Eu não me confessava sem necessário, eu ia à igreja, eu ia na missa, mas eu achava que esse tipo de comportamento que teria que ser escondido era da época da minha avó, que só podia tocar na mão. Nos tempos tecnológicos, em 2 cliques você chega em qualquer pessoa no mundo. Qual que é o problema se as pessoas que têm têm uma relação sexual também? Qual que é o erro disso? Eu achava que essa minha relação ia virar um casamento, e eu ia ficar sempre com ela, mas isso depois de um ano, isso acabou. E graças a Deus isso assim aconteceu, pois nessa experiência eu pude perceber, eu nunca vou amar, eu não quero mais me apaixonar também, eu não quero mais saber. Eu resolvi fechar algumas feridas com algumas outras coisas que eu podia trabalhar. Eu não tinha uma qualidade espiritual dessa relação amorosa. Então, essas coisas eu tive que alimentar-me após a relação rompida. Uma moça com a qual eu via e que também tive uma relação, uma vez me chamou e me informou que ela não chegou à menstruação para ela. Para mim, entrou em um pânico. Eu me senti uma paz, perdi a paz totalmente. Ela estava no lado oposto, de uma forma liberal, ela tinha um comportamento liberal. Como que eu vou poder agora, com essa pessoa tão diferente de mim, criar uma família? Era uma pessoa muito difícil, porque ela era muito liberal e tinha um outro tipo de família. Eu pedi a Deus para que que essa não seja uma palavra de gravidez, mas eu vou mudar depois dessa. Eu fiz uma promessa que eu ia mudar se não fosse depois de um mês, 2 dias, 3 dias, não chegava a menstruação. 2 semanas essa menstruação não chegava. A gente se aproximava pouco a pouco. Na 3ª semana, então, aconteceu um momento de catarse na minha vida. Eu, com essa moça, eu comecei a pensar e conversar com ela para que ela executasse o aborto. Exatamente nesse momento, nessa fase da minha vida, independentemente de sua ida na missa e naquilo que eu era formado numa família católica, eu realmente acreditava que esse pequeno ser que nascava dentro desse ventre
não teria problema a gente interromper se a gente realmente fizesse um assassinato. Esse é o termo. Mas quando a gente estava no topo para realizarmos essa coisa, uma manhã ela fala para mim: boas notícias. A menstruação chegou? Existe algum problema de alguns remédios que eu estava tomando e isso atrasou. Eu entrei em euforia, em uma explosão, fiquei muito feliz. Quando eu terminei o diálogo, eu caí na cama, eu fiquei pensando 10 minutos, como eu era pobre e como eu não sou nada lá fora. E dentro de mim, eu tinha um agradecimento muito grande de ter feito uma forma muito bonita para me mostrar onde que eu estava indo, como eu estava brincando com a vida das outras e com a própria vida, da vida do próximo e a própria vida. E assim eu também chorava muito. Você não é mais digno de ser chamado de católico, cristão. E você não tem mais direito a entrar mais na igreja e ficar de joelho diante do altar. Essa é a determinação. Esse é aquele que lá embaixo, o mal, estava feliz. O mal estava levantando as mãos porque eu estava seguindo o caminho errado. Exatamente isso acabou não acontecendo. Depois de algum tempo, eu conheci uma moça que eu comecei uma nova relação, uma relação de qualidade, eu acreditava. Entretanto, essa moça também, ela é uma pessoa que parecia ser muito próxima de mim. Mas eu ainda não perguntei. Eu continuava não achando que a sexualidade da relação era pecado. Eu continuava vivendo nesse pecado, eu vivia esse pecado por um ano. E, depois de um ano, no dia de Nossa Senhora, na Santa Missa em Solim, me preparei para confessar e escutei uma voz. Vá e confesse-se a impureza toda que você viveu antes e que você vive agora. Purifique-se. Não foi fácil encontrar força e estar diante de um homem, de um sacerdote e dizer tudo o que eu tinha que falar. Mas eu precisava falar. Depois disso, começa, pouco a pouco, a minha libertação. Eu cheguei até a minha namorada com um soco na cabeça, praticamente. A minha proposta, eu quero agora, a partir de agora, viver a nossa pureza. Eu te respeito e vou ser... Como que eu poderia ir ao meu namorado se eu não conseguisse viver isso, essa pureza, essa castidade? Eu não sei o motivo, eu não sei se duas pessoas se amam, é muito normal que elas vivam inteiramente o seu amor, inclusive no corpo. E eu tentei, de uma certa forma, me lutar, atendendo os ensinamentos da igreja. Ainda jovem, não conseguia entender, aceitar essas coisas. Mas nessa fase aconteceu aquilo. Vivíamos 10 anos aí, sem a relação, aí tinha uma frustração, aí a gente caía, aí a gente confessava. Ele mostrava a sua fraqueza, confessava, e isso como se fosse uma gangorra, sobe e desce. Você se confessa, pecado, confessa, pecado, confessa, pecado. Entretanto, assim quanto mais eu ia, mais confessava e também confessava. Aí nascia uma frustração. Por que eu não posso vencer a mim mesmo? Por que eu não posso ser mais forte do que isso? Então, aconteceu aquilo que nós ficamos muito frustrados. Ela estava frustrada, ela tinha medo que eu estava brincando. E ele sabe porque ela pensava que eu estava brincando com ela. Eu tentava fugir das oportunidades de não se unir, arrumava... Eu entrei num outro pecado, um pecado da mentira, quando eu comecei a achar desculpas para ela que eu não queria a relação. Quem vai parar? Tem que ter força, coragem. Nós estávamos
tinha feito novos, mas é importante ter necessária. Tem que ser verdadeiro. Eu fugia do diálogo com ela. Eu pedi a Deus, Deus, faça alguma coisa, me dê um sinal. Se eu tenho que deixar essa relação ou melhorar a relação. Eu estou no caminho certo ou parar e cada um seguir o seu caminho. E, no verão de 2016, enquanto eu vivenciei esse período de estresse, eu recebi um chamado de uma católica organização chama Nadzemlia, acima da terra, porque nós queremos estar acima da terra. A gente quer estar bem próximo do sol. Eu vim nessa associação para trabalhar, uma vez que eu era um ator e trabalhei, durante muitos anos eu trabalhei como um ator no teatro croata. E na primeira reunião, e que foi feito dentro da capela da faculdade, só uma pessoa atrasou. Adivinha quem que atrasou? Essa senhora ao meu lado. Sabe o que acontece? Na minha próxima experiência com as crianças, a simpatia e a empatia é aquilo que se desenvolve. E só depois de algum tempo você pode fechar o olho e pensar. Será que eu me vejo com essa pessoa no casamento? Quando a Catarina entrou, e depois ela atrasou e eu percebi. Quando ela pegou a água, fez a benção, fez o sinal da cruz, pegou a água da benta e cumprimentou todos, salve Jesus e Maria. Nesse momento, eu parei. Nada mais. Eu não era mais consciente de nada. Eu olhava nela e via o ideal. Uma mãe, via a mulher, via uma senhora, via tudo aquilo que a minha mulher um dia tivesse. Foi num instante. E agora eu vou permitir a palavra para ela. Eu vou falar rapidamente a minha experiência desse primeiro encontro. Não era muito diferente. No primeiro, eu fiquei fascinado pela seu calor, pela sua presença e preocupação diante das outras pessoas. Como ele faz coisas boas, e eu comecei, em nenhuma outra pessoa que eu conhecia tinha me tocado dessa forma. Eu pensava assim, essas coisas não devem acontecer, mas nesse momento veio uma única coisa, um pensamento na minha cabeça. E um dia eu gostaria de ser a mulher desse homem. A segunda, que eu queria um dia dar filhos para esse homem. E assim foi. Eu olho para ele, me apaixonei, estava tudo claro. Como que vai fazer essa associação? Será que ele tem alguma foto com alguma outra menina? Será que ele está livre ou ele está compromissado? E nessa época ele estava. Ele estava em uma relação com a sua ex-namorada. Nossa, ele pensava, nossa, oh, meu Deus, por que eu fui me apaixonar por um homem? Agora eu vou ter que romper esse amor que despertou. Eu tenho que arrapar. Eu comecei a trabalhar o mais forma possível para parar de pensar nele. Eu rezava para eles dois, para que eles pudessem encaminhar-se na sua relação. Mas Deus escutou meus planos e juntou os nossos caminhos. Eu vou deixar agora com ele. Após que a gente ter se conhecido, 2 ou 3 meses, a gente não entrou nem em contato, só relações profissionais. A nossa relação era profissional nessa comunidade, nesse trabalho voluntário. E essa semente que estava para abrir, ela abriu. Eu e a minha ex-namorada, a gente acabou rompendo, explodiu a relação. Eu e ela, não muito algum tempo, a gente uma voz interior, sem nenhuma obrigação, sem nada. Começou a me ver, a encontrar com Catarina, e logo no primeiro mês, eu e ela nos encontramos e algo em mim dizia que logo no começo, não porque eu sou fraco, não, porque eu não tenho
Mas aqui na Croácia a gente tem um termo que fala que eu sou franguinho. Não. Eu não preciso confessar agora para ela tudo o que eu confessei para 15 minutos. Eu queria. Meu coração falava, essa é a mulher, a Catarina é a pessoa. Então, se ela precisa saber o meu passado. Eu falei para vocês, que nem eu falei para vocês agora, eu falei tudo para ela. E as últimas 10 palavras, eu não podia mais olhar nos olhos. Quando eu terminei, quando eu olhei o meu olhar, ela olhava para mim, as lágrimas derramavam. Ela tinha o maior sorriso que eu jamais tinha visto na minha vida. Eu chorando e ela sorrindo. Ela chora e ri, não é claro para mim. E ela para mim, ela falou para mim assim, pero, tu és um lindo testemunho da sua misericórdia. Eu então, depois disso, coloquei a minha cabeça no ombro dela e chorei como uma criança por 10 minutos. Eu fui tocado nesse momento. E ela só me acariciava. Se é isso, o caminho que você precisou passar em direção a Ele, e você veio trazida por Jesus a mim, então você passou o caminho correto. Você conseguiu passar. Para mim não era muito claro como que poderia eu falar a mim mesmo. Se ela for depois de... Se eu nunca mais a vê-la, eu vou entender. Eu mereci, mas a minha Catarina ficou diante de mim. Ela me confortou, me abraçou, assim como eu sou. E aí eu senti a presença dele, do Senhor. E não logo depois que a gente começou nessa janta, a gente colocou as coisas claras. E a gente falou assim, pela relação pura, casta. Isso era a sua desejo, era a vontade dele. Ele, e não a minha. Decidimos viver na castidade. E nenhum tipo de relação sexual. Para mim, algumas amigas e alguns fiéis que vieram para mim e falavam, como que você pode ter alguém que já teve outra mulher? Como você pode se relacionar, aceitar isso? Eu jamais aceitaria isso. Pode ser que alguns anos atrás, talvez não poderia achar a resposta para isso. Para mim, em coração, tinha uma resposta. Somente um argumento que para mim é um argumento vencedor. É que Jesus faz tudo novo. Ele me trouxe aqui totalmente novo, totalmente puro para mim. Eu a senti assim. E eu aceitei ele assim. Por isso, nesse primeiro momento, nesse diálogo com ele, ok, a gente já fez isso, vamos... O que você acha? O beijo, o que você acha do beijo? A gente pode dar o beijo, é um sinal de beijo. Vai chegar o momento certo para um beijo. E eu pensei mesmo, nossa, muito estranho, né? Ver pessoas que... Como que poderia viver uma pureza? Era demais para mim viver uma relação sem pelo menos beijar. Depois de algum tempo, eu conversando com o meu diretor espiritual, eu cheguei para ele, eu gostaria de vivenciar essa pureza sem o beijo, sem beijar. Ele não me falou nada concretamente, nem disse nada. Para mim, no meu coração falava. E agora? Uf. Quando ela vem para mim, o que você acha que a gente possa viver na pureza, na castidade? Foi isso que eu propus. Pureza total. Pureza total, não tem nada. Sem beijo. Ai de mim. Oh meu Deus, o que agora? O que a gente vai fazer se a gente não pode nem poder beijar?
Eu não posso ficar conversando com essa senhora o dia inteiro. O que eu vou fazer? Vamos ficar vendo pombas? Dobro? Tudo bem. Tudo bem, pode ser. Por que não, né? Que tudo bem, vamos lá. Vamos, eu aceito, tudo bem. Com quanto tempo vocês vão se relacionar? Se você durar 6, 7 anos sem beijo, como você vai aguentar isso? Ele lá em cima deve saber. Eu vou te dizer agora como. Assim, Catarina, com as suas, andei com ela de mão dadas até o nosso noivado, mais de 1 ano e meio em pureza total. Como agora eu consegui e antes eu não consegui? Por quê? Ambos olhamos para Jesus Cristo e não permitindo, não abandonando a oração. Todos os dias a nossa obrigação era rezar. Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai. A gente se alimentava pela oração. Quando alguém fala para vocês que é possível fazer assim, viver na pureza sem oração, não, esse engana. Eu posso dizer, porque eu passei e sei por isso, sem oração não tem castidade. Ponto. Senhor, dessa forma, nesse caminho nos trouxe essa pureza. E trouxe dessa pureza muitos frutos. Quais são os frutos? Quando eu, daqui, da minha posição, da minha experiência, é que eu posso ser. Não existe mais. Nós não tivemos um beijo. A gente não pode nem colar um argumento. A gente só teve os nossos olhares trocados. Fique de frente de mim e nossos olhares vão conversar tudo e a gente vai se abraçar. E aí falaremos tudo. A confiança. Isso é um fruto da viver na castidade. Não tem, dentro da pureza não tem nada que vai criar um problema. Não tem uma troca de olhares falsos que vai te deixar com dúvida. A Catarina podia sair fora com qualquer amiga, com qualquer lugar. Quando ela quisesse, eu sabia que a minha Catarina, se ela se preserva para mim, ela não vai fazer uma falta de nenhum tipo, porque ela também sabia comigo, não que nosso corpo, mas que nossos almas se amassem. E esse é o fruto da pureza de castidade e aí muito mais. Eu rapidamente gostaria de completar com esse testemunho. Nós não desejamos dizer que viver a pureza da castidade sem beijo é uma forma única e correta de vida. Eu queria trazer só os frutos que eles trouxeram para nós. Não significa que a gente quer indicar com o dedo e falar, não, vocês estão se beijando, estão errado. Não, isso a gente não quer fazer, a gente não quer. O que a gente quer, que o Pero falou, é quantos frutos para nós é que realmente as nossas almas se beijavam. Durante 1 ano a gente conheceu em 1 ano muito mais um do outro do que pessoas se relacionam 5, 6 anos. E aí quando entramos no casamento, a providência divina, a gente entrou no casamento, ele vai fazer uma pequena introdução e aí eu vou fazer a conclusão do nosso testemunho. Eis que nós, depois do nosso casamento, no agosto do ano passado, dia 28 de julho, 5 meses depois, Catarina, ela se torna grávida. Sabíamos que ela estava esperando o bebê. A gente ficou muito feliz. Ela estava feliz. Uma euforia, a gente vai se transformar pais, seremos pais. E essa nossa alegria não durou muito. No primeiro mês, a Catarina teve um aborto espontâneo.
que abriu para mim um outro olhar para a vida. Para mim, logo no começo dizia: tenho algo maravilhoso para você. Este é a beleza que eu queria. Eu estou preparando. Vocês precisam se fortar mais forte. Eu quero que vocês. Eu não sei. Eu efetivamente não posso dizer. Eu me perguntei ao seu diretor espiritual: é um problema que eu não sinto? Será que eu sinto essa criança foi para o céu? Que está intercedendo por nós, pela futura criança que talvez não venha? Ele falava assim, o padre, o padre falava, do Senhor te dá para você a paz que você precisa. Agora eu vou passar para a Catarina. Eis-me aqui, esse acontecimento caiu como mulher, muito mais difícil, foi difícil. Para o Peru foi mais difícil, mas para mim é uma experiência traumática, muito dura para mim. Porque as pessoas não sabiam o que estavam se passando dentro para nós. Mas em nenhum momento eu culpei a Deus. A minha fé era muito mais forte. Eu sabia que não era culpa, não era. Eu queria tentar encorajar todas as mulheres que passaram por experiências semelhantes a essa, para que não se enterrem nas suas dores. Mas o fruto disso é a força, a entrega. Uma entrega total. E que Deus vai fazer tudo para dar certo. Para mim foi muito difícil, nessa situação tão difícil. E também no meu corpo caiu essa situação. Eu fiquei em uma situação bem abatida. Aconteceu aquilo que tinha que acontecer. Agora você tem que esperar uma nova gravidez. Vocês não podem arriscar o teu corpo. O corpo precisa de descanso. E eu, como uma pessoa muito impaciente, foi muito difícil. Tivemos algumas obrigações. Esperamos. Entretanto, a gente tentou a gente passou de algumas proibições dos médicos e uma amiga não sabia que que eu tinha perdido o bebê. Ela veio numa reunião e fala assim, numa oração veio para mim que para dar alguma coisa para ela e deu para mim uma pequena livro e São Domingos de Sávio, deu um escapulário para aqueles que não sabem. Para aqueles que não sabem, esse é o protetor das crianças, desde o seu nascimento até o nascimento, a das gravidez, das mulheres que são grávidas e que desejam engravidar. E eu encontrei nisso. Nossa, eu reconheci na hora, ó Deus, como que tu, através de algumas pessoas que não sabem o que está acontecendo comigo, trazem e chega até mim através dessas pessoas. E para mim, esse pequeno santo nos deu força e nos diz e passássemos algumas fronteiras daquilo que os médicos não deixavam. Ela fez então uma novena para São Domingos de Sávio no começo do mês de maio, e agora eu posso testemunhar para você, pelos meus cálculos, nesse período a gente conseguiu engravidar e deve ter, durante esse período da novena, aconteceu esse pequeno milagre e a gente está muito feliz com isso. E por isso, verdadeiramente, o Deus faz grandes ações através de nós. Ele transforma todas as nossas dores em alegria. E por isso, acima disso, eu gostaria de recomendar a força da fé, quando da cruz se transformam em alegria. Isso só é possível quando vocês vão no caminho certo. Portanto, diz o próprio tema do festival, vem, sigam-me. O seu caminho sempre, pode ser que ele seja incompreendido. Ele te levará a algo muito melhor. Ele vai te conduzir onde será muito mais bonito. Ele está te preparando uma coisa melhor. Deus abençoe todos vocês.